Pessoal, nós vamos aqui trabalhar o processo da ionização desta molécula do ácido sulfúrico. Esse processo da ionização do ácido sulfúrico leva à formação deste ânion, que muitos alunos têm dificuldade de entender por que ocorre essa carga aqui, 2-. Este ânion resultante deste processo da ionização é chamado de sulfato, ok? Bom, essa daqui, turma, é a fórmula estrutural plana do ácido sulfúrico. Veja que o átomo central é o átomo de enxofre e em volta dele nós temos 4 átomos de oxigênio e os 2 átomos de hidrogênios ligados a 2 destes 4 átomos de oxigênio. Então, trata-se de um ácido oxigenado ou oxiácido. O que ocorre nos ácidos oxigenados? Bem, esses ácidos, quando eles são dissolvidos em água, ocorre esse processo, o processo da ionização, que é o processo de formação de íons. Veja que essa estrutura pode ser denominada de molécula porque todas as ligações aí são ligações covalentes. Aqui nós temos 2 ligações coordenadas ou dativas do enxofre com esses 2 átomos de oxigênio. Porém, essa molécula apresenta 2 ligações aqui bem polares, a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, que vai se repetindo aqui desse outro lado. Então, como eu estava dizendo, essa molécula, quando ela é dissolvida em água, ela vai sofrer o processo da ionização, que é o processo da formação de íons. Então, veja, nós não temos cátion, nós não temos ânions nessa estrutura, afinal de contas, isso aqui é uma molécula. No entanto, essa dissolução em água leva à formação do cátion e do ânion. E o cátion, que caracteriza essa substância como ácido, segundo Arrhenius, é exatamente o cátion hidrônio, que pode ser simbolizado dessas 2 formas. Esse cátion hidrônio, H+, ou H3 ou mais, forma-se em função da saída desses 2 átomos de hidrogênios ligados a esses átomos de oxigênio na molécula do ácido sulfúrico. Portanto, esses 2 hidrogênios, eles são ionizáveis. Nos oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis serão somente aqueles ligados a átomos de oxigênio, ok? Pois bem, então nós vamos agora mostrar como ocorre essa formação do ânion sulfato, que é o SO4 2-. A formação desse ânion se dá em 2 etapas, afinal de contas nós temos 2 hidrogênios ligados a átomos de oxigênio. Ah, professora, e se nós tivéssemos 3 hidrogênios ligados ao oxigênio? Então seriam 3 etapas. Ou seja, turma, para cada hidrogênio ligado ao oxigênio, vai corresponder a uma formação do H+. Então, nós temos aqui a fórmula do H2SO4, nós vamos colocá-lo em meio aquoso, e então ocorrerão colisões entre essas 2 moléculas, do ácido e da água, o que vai levar à formação desse cátion H+. Esta molécula de água retirará apenas um dos hidrogênios ligados ao oxigênio, e nós teremos como produto, além do H+, este ânion aqui, HSO4-. Por que esse menos aqui em cima? É devido à saída deste hidrogênio. Quando a ligação foi quebrada, ele perdeu o seu elétron neste compartilhamento e deixou o seu elétron com a estrutura restante, que é isto aqui, o HSO4. Então, esse HSO4 tem uma carga negativa em função da saída desse hidrogênio. Mas como nessa estrutura nós ainda temos um hidrogênio ligado ao oxigênio, ocorrerá uma segunda etapa. Nessa segunda etapa, nós vamos colocar o ânion HSO4- para reagir com uma segunda molécula de água, e então essa molécula de água vai retirar este outro átomo de hidrogênio, formando o cátion H+. Então, a estrutura restante não apresenta mais hidrogênio e vai ser um ânion chamado sulfato, SO4 2-. Então, veja que a carga passou de -1 para -2. Por quê? Porque esse segundo hidrogênio saiu em função
dessa colisão com a molécula de água. Então, nós vamos aqui somar as duas etapas para entender essa formação aqui do SO4 2-. Então, veja, eu escrevi aqui a primeira etapa e a segunda etapa. Fui cancelando os termos semelhantes que estão em lados opostos. Então, você veja que sobra o H2SO4, 2 moléculas de água, 2 cátion H+, ou H3 ou mais, e o próprio ânion sulfato.